Olá, professor Lucas Moraes, e hoje vamos resolver a questão número 2, cobrada no 23º exame da OAB, a segunda prova do ano de 2017. Questão cobrada na prova da segunda fase para aqueles alunos que escolheram direito tributário. Essa questão muito especial que vai tratar sobre taxas, tá certo? Então vamos resolver sobre essa questão e vamos aproveitar também para fazer um resumo completo sobre este conteúdo, tá certo? Vem comigo, me acompanha aqui. Olha só, o município Beta instituiu por meio de uma lei municipal, princípio da legalidade, uma taxa de limpeza, cujo fato gerador é exclusivamente serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis no município. Portanto, aqui, eu tenho o primeiro fato gerador da taxa. Está aqui o meu fato gerador. A lei determinou também a utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa. Diante desse quadro fático, isso é importante, base de cálculo da taxa, vamos falar sobre isso, tá? Diante desse quadro fático, responda os itens a seguir. Letra A. O fato gerador da taxa, determinado pela lei municipal, violou a Constituição da República, ou seja, uma pergunta exclusivamente relacionada ao fato gerador. Letra B. A base de cálculo adotada pelo município Beta violou a regra constitucional que as taxas não podem ter base de cálculo de impostos, tá? Ou seja, item A, me abordando sobre fato gerador, e o item B me tratando sobre base de cálculo. Tá? Antes da gente entrar em muita coisa, deixa eu trazer um conceito inicial aqui para todos vocês. Olha só, toda vez que falar em taxa, devemos entender que a natureza jurídica de uma taxa é muito diferente da natureza jurídica de um imposto. O imposto está definido lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Imposto é todo tributo cujo fato gerador não está condicionado, não depende de uma atividade estatal, ou seja, o fato gerador é praticado pelo contribuinte. É o contribuinte quem presta serviço, ISS, vende mercadoria, ICMS, é o contribuinte quem apura rendas e proventos de qualquer natureza, imposto de renda, qualquer imposto. O fato gerador é praticado pelo contribuinte. Isso tem reflexos na base de cálculo do imposto, que considera alguns elementos do contribuinte. Patrimônio do contribuinte, renda do contribuinte e por aí vai. A taxa, por outro lado, ao contrário do imposto, tem o seu fato gerador praticado pelo ente federativo. Tá? No caso da taxa, dois fatos geradores: exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. O fato é que praticou esse fato gerador tem um custo, e esse custo é repassado ao contribuinte. Portanto, o valor da taxa tem que corresponder ao custo decorrente da prática do fato gerador. Por isso a taxa é chamada de tributo de natureza contraprestacional. Isso também reflete na base de cálculo da taxa, porque os elementos considerados na base de cálculo de uma taxa têm que considerar sempre o custo para a prática do fato gerador e jamais a capacidade econômica do contribuinte, tá certo? Olha só esse slide que eu trago aqui para vocês com um resumo completo de tudo. Bem fácil você entender, tem uma aula completa onde eu entro em detalhes de cada um desses pontos. Aqui nesse slide está o resumo de tudo que é taxas, tá? Primeira coisa, competência comum, ou seja, todos os entes federativos podem ser sujeitos ativos da taxa, no âmbito de suas respectivas atribuições, obviamente. Pratica o primeiro fato gerador, exercício regular do poder de polícia, tá aqui. Segundo fato gerador, é o que nos interessa para o nosso enunciado. Qual é o segundo fato gerador? Serviço público específico e divisível, ou seja, o contrário de um serviço público universal. Professor, o que é isso? Serviço público específico
e divisível estão conceituados lá no artigo 79 do CTN. Serviço público específico, aqueles que podem ser entregues em unidades autônomas de intervenção. Entrego para o João, entrego para o Pedro, entrego para a Maria e sei quanto cada um me trouxe de custo, tá certo? E divisível. Divisível é quando cada um deles, o João, o Pedro e a Maria, podem usufruir de maneira individualizada. Portanto, específico e divisível, gosto de dizer que é o mesmo conceito, muda o ponto de vista. Específico do ponto de vista do ente federativo e divisível do ponto de vista do divisível do ponto de vista do contribuinte, tá certo? Portanto, acompanhe aqui comigo. Se é um serviço público específico e divisível, posso cobrar taxa. Exemplo, taxa de coleta de lixo, que segundo a súmula vinculante número 19 é constitucional. É um serviço público específico e divisível. Mas se for um serviço público universal, ou seja, entregue como um todo para a coletividade, sem fracionamento, sem forma de uso individualizada, isso é um serviço público universal e eventual taxa é inconstitucional. Taxa de iluminação pública inconstitucional, taxa de segurança pública inconstitucional, taxa de varrição de ruas inconstitucional, taxa de manutenção de estradas inconstitucional. Porque todos estes serviços são serviços públicos universal. E o rol é exemplificativo. Qualquer serviço público universal, taxa inconstitucional, tá certo? Chama atenção para a súmula 670 do STF, que replica, que é igual, similar à súmula vinculante número 41, taxa de iluminação pública inconstitucional. Cuidado! O que se cobra hoje em dia é a contribuição de iluminação pública, está lá no artigo 149A da Constituição Federal, que é constitucional. Portanto, novamente, taxa de iluminação pública inconstitucional. Esse é um serviço público universal. Súmula 670 do STF, súmula vinculante número 41. Contribuição de iluminação pública constitucional, artigo 149A da Constituição Federal. Além de ser um serviço público específico e divisível, é necessário que seja de utilização compulsória, é exemplo da taxa de coleta de lixo, porque existem serviços públicos específicos e divisíveis com utilização facultativa, exemplo, fornecimento de água, fornecimento de energia, o próprio transporte coletivo. Tudo isso não é taxa, tudo isso é remunerado mediante tarifa. E tudo isso tem caráter bilateral, tudo isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, natureza contratual. Não tem nada a ver com direito tributário, tá certo? Portanto, não existe taxa de água, taxa de energia, taxa de transporte coletivo, isso é tarifa, sugira a leitura do artigo 545 do STF. Por fim, a utilização pode ser efetiva ou potencial. Efetiva, exemplo, taxa de coleta de lixo, o caminhão passou na sua porta e fez a coleta. Ou potencial, passou na sua porta, mas não tinha lixo para coletar. O professor tem que pagar assim mesmo, não coletou lixo, tem que pagar, porque o simples fato do caminhão estar à sua disposição, olha o caráter de contraprestação. Eu estou dando um custo para o ente federativo e esse custo tem que ser repassado, tá certo? O simples fato dele estar à minha disposição. Falando em correlação entre custo do fato gerador com a taxa, natureza contraprestacional, exigência de que a base de cálculo sempre reflita o custo do serviço. Vamos para essa última análise, ou seja, necessidade de correspondência entre o valor exigido, o valor da taxa, e o custo da atividade estatal. Portanto, não combina com imposto, você já entendeu isso. Base de cálculo do imposto é diferente de base de cálculo de taxa. Base de cálculo de imposto mira nas condições do contribuinte. Base de cálculo de taxa tem como fundamento apurar o custo decorrente da prática do fato gerador. Portanto, havendo identidade entre base de cálculo de taxa com impostos, isso é inconstitucional. O que não impede que um ou outro elemento seja utilizado dos dois lados, porque alguns elementos podem identificar tanto a condição do contribuinte quanto o custo do serviço,
Vou dar exemplo. A área de um determinado imóvel, ele pode representar o patrimônio de um contribuinte, ou seja, um imóvel, quanto maior a sua área, maior é o valor venal, isso representa o patrimônio do contribuinte, isso é válido para como elemento para se cobrar imposto, isso também é válido para se apurar o custo decorrente de uma taxa de coleta de lixo. Quanto maior o imóvel, presume-se que mais lixo é produzido e que maior o custo para o poder público municipal. Portanto, este é um elemento que tem o poder de ser considerado tanto na base de cálculo de impostos quanto da base de cálculo de taxas. E isso é possível, é isso que me fala a súmula vinculante número 29 do STF, que, embora seja proibida a identidade de base de cálculo entre impostos, proibida a identidade, um ou outro elemento pode sim ser considerado, desde que esse elemento tenha potencial para medir tanto as condições do contribuinte, no caso do impostos, quanto o custo decorrente do poder de polícia ou do serviço público específico e divisível. Tá? Portanto, qualquer elemento da base de cálculo que mire exclusivamente no contribuinte, esquece o custo do fato gerador, faz com que essa taxa seja inconstitucional. É inconstitucional uma taxa calculada, por exemplo, em função do capital social de uma empresa. Está lá no artigo 77, parágrafo único do CTN. Isso é base de cálculo de imposto, não de taxa. Isso reflete o patrimônio, a renda do contribuinte, não o custo do ente federativo, inconstitucional. Também é inconstitucional uma taxa calculada em razão da atividade da empresa, olhando o contribuinte, não o custo. Número de funcionários, olhando o contribuinte, não o custo. Muito comum, taxas calculadas com base em um percentual do faturamento da empresa, bastante comum mesmo, inconstitucional. Por quê, professor? Porque está olhando para a empresa, não para o custo decorrente do fato gerador. Então, todos esses cuidados são importantes. Vamos voltar lá para o nosso enunciado. Portanto, tem um fato gerador, que é qual? A taxa de limpeza, cujo fato gerador é o serviço público de coleta, remoção ou tratamento de lixo. Portanto, eu tenho aqui uma taxa que tem como fato gerador o exercício efetivo do poder de polícia, tá? Muito importante isso. Que mais que me cobra? Me fala sobre base de cálculo. A lei também determinou a utilização da área do imóvel como base de cálculo. Posso usar a área do imóvel como base de cálculo? Posso. Importante, artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal me proíbe a identidade entre base de cálculo de impostos e taxas, por haver uma natureza jurídica muito diferente entre eles, vimos tudo. Por outro lado, a súmula vinculante número 41 do STF me permite, sim, que um ou outro elemento seja considerado, desde que esse elemento tenha potencial para indicar tanto o patrimônio, a renda do contribuinte, quanto o serviço prestado. E é exatamente este o caso. Ou seja, a área do imóvel, ela pode sim ser considerada na taxa, mesmo que seja um dos elementos do IPTU, por exemplo, tá certo? Portanto, letra A, o fato gerador da taxa determinado pela lei municipal violou a Constituição Federal da República? Não violou. Por quê? Porque eu estou falando de um serviço público de utilização compulsória e um serviço público que é específico e divisível e, portanto, o fato gerador da taxa, isso já chancelado pelo STF através da súmula vinculante número 19, foi o que falamos, tá certo? Letra B, a base de cálculo adotada pelo município Beta violou a regra constitucional de que as taxas não podem ter a base de cálculo próprio de impostos. Realmente existe essa regra constitucional de que as taxas não podem ter a base de cálculo próprio de impostos. Acabamos de ver aqui, artigo 145, parágrafo 2º, mas também vimos que um ou outro elemento pode ser utilizado, conforme súmula vinculante número 41. Portanto, a base de cálculo adotada pelo município violou a regra constitucional? Não violou, porque não há perfeita identidade entre a base de cálculo de taxa e a base de cálculo, por exemplo, do IPTU, tá certo? Apenas um dos elementos, e esse elemento tem sim capacidade, ou seja, potencial de medir tanto as características do contribuinte do lado dos impostos, quanto do custo
do serviço prestado, no caso das taxas, tá certo? Mais uma vez, deixo aqui o slide para que vocês possam estar, caso tenha interesse em detalhar todos esses assuntos, vai lá na minha aula completa sobre taxas, falo sobre, trago parte da doutrina, trago conceito, trago os fundamentos legais, trago jurisprudências, uma aula bem completa, tá certo? Agradeço a todos vocês e aguardo na resolução das próximas questões. Grande abraço.